Após 10 anos de humilhações, a criada expôs seu talento e revelou um futuro surpreendente ao rei. Ana era uma jovem de 20 anos que havia crescido como parte da bagunçada rotina de uma fazenda encantadora no interior do Brasil. Desde pequena, carregava em seu peito um sonho quente, pulsante, resultado das histórias que sua avó, uma parteira fascinante, costumava contar sob a sombra de uma árvore frondosa. No entanto, esses sonhos eram sufocados pelo desprezo da família que a abrigava e explorava. Eles a viam apenas como uma servente, uma sombra nas brechas luminosas da casa grande. Os dias se arrastavam, marcados por sarcásticos olhares e palavras duras. Ana trabalhava arduamente, cuidando da propriedade, mas sempre se isolava nos momentos de pausa. Ela encontrava sua felicidade em pequenos refúgios, uma canção sussurrada para as cabras, melodia que dançava com o vento entre as folhas. Ali, naquele espaço selvagem, sua voz se tornava um eco de liberdade, um grito silencioso por reconhecimento. Sua mãe, sempre amorosa, a lembrava com carinho: filha, não deixe sua luz se apagar. E era nesse amor que Ana aninhava suas esperanças. Um dia, sua voz se faria ouvir. Certa manhã, o destino bateu à sua porta. Enquanto cuidava dos animais, ouviu rumores de que o rei da região faria um concurso musical. O coração de Ana disparou. Aquela era a oportunidade que ela esperava, um caminho para libertar toda a arte que carregava dentro de si. Com coragem, inscreveu-se no concurso, mas logo sentiu o peso do escárnio. As risadinhas desprezíveis das filhas da família que a maltratou ecoavam em sua mente, como um estalar de chicote. Você acha que consegue, criada? Disseram com risos chapados. Mas em vez de se abalar, Ana sentiu a determinação crescer como um incêndio em seu coração. Assim, ela se lançou em uma jornada interna. O dia do concurso se aproximava e, apesar do medo, as músicas de sua avó dançavam em sua memória, fazendo seu espírito vibrar e se fortalecer. O que significaria ser vista, reconhecida, abraçada pelo que realmente era? Nos últimos dias antes do grande desafio, Ana se permitiu sonhar. Contemplou o céu estrelado à noite, onde cada estrela parecia brilhar como uma chance. Hoje era o grande dia. Tremendo de ansiedade, subiu ao palco, os olhos da multidão a observavam. O rei, imponente em seu trono, parecia um gigante que poderia esmagar seus sonhos em um piscar de olhos. Ana respirou fundo. Agora ou nunca, pensou. Assim que a música começou, seu coração disparou, mas a sua voz se ergueu como um orgulho. Cada nota era uma explosão de sentimentos, cada palavra carregava as memórias de dor e esperança. Estrondos de aplausos começaram a surgir, e a plateia, inicialmente cética, se deixava envolver pela magia que emergia dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clímax de sua apresentação despertou olhares surpresos, e entre eles, uma das irmãs da família que sempre a menosprezou, levantou-se, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, Ana sentiu que o feitiço poderia ser quebrado. E se ela puder ver quem eu realmente sou, pensou, enquanto a música se desdobrava em uma sinfonia de emoções. O que acontecerá a seguir? Será que a força de seu canto permitirá que ela rompa as barreiras da sua história e construa uma nova realidade? O futuro estava, enfim, ao alcance de sua voz. Ana sentiu que os ecos dos aplausos se transformavam em abraços calorosos ao seu redor. O palco, que antes parecia um lugar de julgamento, agora era um lar, um espaço onde sua voz amplificava a força que sempre esteve dentro dela. A cada nota, ela se lembrava das palavras de sua mãe: não deixe sua luz se apagar. O brilho do momento se intensificava, e com cada acorde, suas inseguranças eram dissipadas como nuvens se afastando após a tempestade. Quando a música terminou, um silêncio sepulcral tomou conta do ar. Os rostos da multidão pareciam fixos, como se estivessem processando a transformação que acabavam de vivenciar. O rei, com os olhos arregalados, parecia impressionado. O silêncio não durou muito. Logo, um aplauso triunfante estourou entre as pessoas. Ana mal conseguia acreditar no que via. Pessoas da plateia se erguiam, algumas até chorando, completamente tocadas por sua apresentação. Elas não apenas ouviram, mas sentiram a genuinidade e a paixão que a jovem compartilhava. No entanto,
enquanto a emoção da realização pulsava em seu coração, algo dentro de Ana começou a balançar. O olhar da irmã que tantas vezes a humilhou cravava em seu peito. O que ela pensava agora? O orgulho ou a vergonha? Mas Ana não queria se perder nessas reflexões. Hoje sou eu, e nada pode tirar isso de mim, pensou. Decida não voltar a se esconder. O rei finalmente se levantou e começou a aplaudir também, o som de suas palmas ecoando como um rufar de tambores. Ele então pediu que Ana se aproximasse. O seu coração estava prestes a saltar do peito enquanto ela caminhava em direção ao trono. O rei, num sorriso genuíno, declarou: esta jovem não é apenas uma criada. Ela é a voz que nossa terra precisava. Você, Ana, deve se tornar minha musicista oficial. Ana ficou paralisada. Um mar de emoções atravessou seu ser. O que isso significava? Seria ela realmente digna desse reconhecimento? Diante de um futuro tão grandioso, uma onda de insegurança queria tomar conta dela, mas a lembrança da avó, das canções e do amor que sempre a acompanhou a fez resistir. Ela sorriu, balançando a cabeça em um gesto afirmativo, enquanto lágrimas de alegria começaram a brotar de seus olhos. A multidão explodiu em comemorações e gritos de alegria. A vida dela começava a mudar, e aquele palácio, antes ameaçador, agora refletia uma luz cheia de possibilidades. Mas, por trás da animação, o eco da insegurança ressoava em sua mente, questionando se ela conseguiria sustentar essa nova vida, longe das humilhações que sempre enfrentou. E assim, com o rei a seu lado, Ana viu que o verdadeiro desafio não era apenas ser reconhecida, mas sim se manter fiel a si mesma em meio a toda essa nova fama e expectativas. Como ela lidaria com a pressão? Até onde iria o seu talento? Enquanto isso, nas sombras do palácio, uma figura familiar observava, e parecia ter planos próprios. O que essa presença significava para Ana? Estaria ela prestes a descobrir que a transformação nunca é simples? Ana mal tinha conseguido se ajustar ao turbilhão de emoções. Ainda com os ecos dos aplausos reverberando em seus ouvidos, ela caminhou para trás do palco, seu coração pulsando adiante. Agora, já não era mais apenas uma criada, mas sim a musicista oficial do rei. O que isso implicava? O que mudaria em sua vida? Assim que entrou no camarim, a euforia deu lugar a uma onda de nervosismo. Olhando-se no espelho, viu o reflexo de uma jovem com um sorriso ainda radiante, mas ao mesmo tempo carcomido por dúvidas. Você pode fazer isso, sussurrou a voz de sua avó em sua mente. No entanto, sombras do passado começaram a surgir, como um eco incômodo. Aquelas palavras ditas por sua irmã, as humilhações, as piadas. Será que tudo isso tinha acabado mesmo? A porta se abriu, e um grupo de músicos entrou, todos homens, todos com olhares curiosos. O mais velho entre eles, um homem de aparência severa, olhou-a de cima a baixo. E você é a nova sensação do palácio? Sua voz tinha um tom de desprezo. Ana sentiu um frio na barriga. Eles a viam como uma intrusa. O velho músico continuou: a música aqui é feita de tradição. O que você sabe fazer? Ela respirou fundo para não deixar a insegurança tomar conta novamente. Eu canto com o coração. Meus sentimentos vão além das palavras. Os músicos trocaram olhares, mas um deles, um jovem de cabelos dourados e olhos expressivos, gentilmente se aproximou. Eu sou Miguel. A música é algo mágico e, se você tem isso, pode surpreender a todos nós. Ele lançou um sorriso acolhedor, como uma luz em meio à escuridão. Ana sorriu de volta, sentindo uma conexão instantânea. Enquanto alguns músicos ainda pareciam relutantes, Miguel se mantinha próximo, balançando a cabeça como se quisesse encorajá-la. Juntos, começaram a tocar uma melodia suave. Ana fechou os olhos e deixou sua voz fluir, mergulhando na música, deixando que cada nota levasse um pouco da sua essência e vulnerabilidade. E, pouco a pouco, as expressões dos músicos começaram a mudar. Quando a música terminou, um respiro coletivo tomou conta do pequeno grupo. Miguel sorriu, e os outros parecem ter se surpreendido com aquilo. Eu nunca havia ouvido algo assim. Você realmente tem algo especial, Ana, ele disse, claramente empolgado. Nesse momento, o velho músico, que ainda parecia desconfiado, falou: a música pode ser uma arma de dois gumes. É preciso saber liderar. Suas palavras flutuavam pesadas, deixando Ana com um nó na garganta. Aqui, não é só técnica. É essência, mas também disciplina. Ana sentiu um impulso de vontade. Ela não poderia falhar. O mundo que tinha imaginado começava a se desenhar diante dela, mas a sombra da dúvida ainda pairava.
Ela sabia que a jornada seria repleta de desafios, não apenas aqueles vindos do palácio, mas dentro dela mesma a ponto quando escureceu, e as luzes do palácio brilharam intensamente, Ana se lembrou do olhar de sua irmã na plateia. Uma mistura de orgulho e raiva parecia se entrelaçar em sua mente. O que será que ela realmente pensava? Será que ela ainda a desprezava? Com o coração acelerado, Ana se viu decidindo. Ela não deixaria que o medo ditasse seu futuro. Enquanto a música ecoava pela sala dos ensaios, uma sensação de determinação a envolveu. Eu sou mais forte do que isso, pensou, enquanto se preparava para o próximo ato. Mas então, um sussurro familiar ao fundo a fez congelar. Não se esqueça de onde você veio, Ana. Você não pode deixar essa vida te transformar para o mal. Era a voz de sua irmã, a figura obscura observando de novo. O sorriso de Ana esmaeceu ao lembrar que muito ainda estava em jogo. Como confrontar os fantasmas do passado enquanto lutava por seu futuro? O desafio já não era só a música, era também a batalha interna que se desenrolava em seu coração. A transformação estava apenas começando, e uma tempestade se aproximava. Como Ana lidaria com isso? Ana sentia o peso das palavras da irmã como uma corrente em seu pescoço. O queixo arrebitado, ela tentava se convencer de que era mais do que as memórias que surgiam, mas a voz de sua irmã a seguia. A cena ainda se desenrolava em sua mente. O olhar de desdém, as risadas abafadas. Como poderia construir um futuro, se o passado não a deixava em paz? Miguel percebeu a súbita mudança em seu rosto e, com um gesto suave, interrompeu o ensaio. Ana, você está bem? Os outros músicos afastaram-se levemente, criando um espaço que se sentia pesado no ar. Sim, só um pouco de pressão, respondeu Ana, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Às vezes, a pressão pode nos dar forças. Vamos tocar novamente? Você se revelou uma canção. Miguel fechou os olhos como se esperasse que a música trouxesse a tranquilidade. Ana respirou fundo, tentando afastar a tempestade interna. Ela queria ser mais forte, mais firme. Assim, recomeçaram a tocar, e, desta vez, as notas soaram como um chamado, um grito de liberdade. Sua voz ecoou pela sala, preenchendo os cantos escuros com luz. E, a cada verso, as emoções que antes a paralisavam lentamente se transformavam em combustível. Ao final do ensaio, a sala estava repleta de sentimentos. Os músicos se entreolhavam, e o velho músico, que antes parecia um rocha imbatível, exibiu uma pequena inclinação de admiração. Você pode ser uma verdadeira artista, disse ele, com um tom diferente, quase respeitoso. Por um instante, Ana sentiu um calor no peito. A aceitação, tão ansiada, tão fugidia, parecia finalmente estar ao seu alcance. Contudo, a alegria não durou. O pensamento da irmã, como uma sombra, a envolveu novamente. E se não for o suficiente? Sussurrou uma parte de si. A noite caía, e as luzes do palácio brilhavam como estrelas. Ana decidiu que necessitava de um ar fresco, de clareza. Ao sair, sentiu o toque do vento, como se ele também a estivesse encorajando. Mas as ruas estavam silenciosas e sombrias. Poucas sombras se moviam, assim como sua mente, que lutava. E a cada passo, uma nova dúvida surgia. Quem realmente era agora que estava no palácio? Enquanto caminhava, lembranças conturbadas retornaram. Os risos cruéis, as palavras repletas de veneno. O eco da sua irmã ressoava. Juntando-se a isso, uma nova voz, uma nova esperança, sussurrava em seu íntimo. A música é sua, Ana. Você pertence a ela. De repente, dos fundos de uma esquina, alguém surgiu. Era uma figura que Ana conhecia bem, alguém com a qual havia estado envolvida tempos atrás. Ana! A voz era familiar, doce e arrepiante ao mesmo tempo. Era Clara, sua amiga da infância, a única que sabia das dores que ela carregava. Ana sentiu um misto de alegria e nervosismo. O que Clara teria a dizer? E, principalmente, como sua presença afetaria tudo o que havia começado a construir? Algo lhe dizia que essa conversa poderia mudar o seu caminho, mas que caminhos ela estava disposta a percorrer novamente? A noite ainda tinha muito a oferecer, e as estrelas pareciam brilhar, como se aguardassem ansiosas essa revelação. O futuro já não parecia tão claro e, enquanto Ana enfrentava as incertezas, a única certeza era que, independente de como a situação se desenrolasse, a tempestade que se aproximava só estava começando. Ana paralisou por um instante, o coração batendo forte no peito. Clara à sua frente era como um eco do passado, um lembrete de tudo que ela havia deixado para trás. O sorriso amistoso que se desenhou na boca da amiga fez com que Ana se lembrasse dos momentos calorosos e despreocupados que tiveram na infância.
Mas a realidade a cercava, e a sombra da dúvida ainda persiste. Ana, é você! Clara exclamou, e havia uma mistura de surpresa e felicidade em sua voz. Eu não acreditava que te encontraria aqui. A cidade não parecia a mesma sem você. A empolgação da amiga contrastava com o turbilhão emocional que Ana enfrentava. Oi, Clara, Ana respondeu, tentando ocultar a insegurança que enchia seu ser. As palavras da irmã ainda ecoavam em sua cabeça, e ela não sabia se estava pronta para compartilhar suas lutas. O que você está fazendo aqui? Eu estou de volta para cuidar da minha avó, que adoeceu. E eu não sabia que você havia se tornado uma cantora. Eu ouvi sua voz de longe uma noite dessas. Era mágica. Clara olhou para ela com admiração genuína, e Ana sentiu um calor subir por seu corpo. Você precisa se apresentar de novo. As pessoas precisam ouvir sua música. As palavras pareciam um bálsamo, mas a dúvida ainda corroía Ana. Como poderia se expor novamente? Você não sabe o quanto isso significa para mim, mas, e se não for o suficiente? E se as pessoas rirem de mim novamente? Para de ficar se martirizando. Você é boa, Ana, e você sempre foi. Clara passou a mão pela testa, como se estivesse tirando algo chato dali. Lembra quando costumávamos cantar naquelas festas? Você era a estrela. Não deixe que o passado defina quem você é agora. A lembrança das festas na infância trouxe um sorriso involuntário ao rosto de Ana, mas logo foi ofuscado pela escuridão das lembranças dolorosas. Isso foi há muito tempo. Eu estou diferente agora. Diferente. Sim, mas melhor. Você aprendeu, você cresceu. Você não precisa se importar com o que os outros pensam. Clara inclinou a cabeça para o lado, seus olhos brilhando com sinceridade. Vamos juntas a um bar na cidade. É pequeno, mas as pessoas lá geralmente são compreensivas. O que você acha? Ana hesitou. O que Clara propunha poderia ser uma chance. Mas seria um salto arriscado. O medo se misturava com uma esperança incipiente. Apenas uma apresentação poderia reacender algo dentro dela. Além disso, o jeito como Clara falava enchia de coragem. Tá bom, eu vou, mas apenas se você for comigo, Ana finalmente disse, sua voz um pouco mais firme. A decisão a fez sentir um frio na barriga, mas também uma faísca de emoção. Fechado. Vamos fazer isso. Clara sorriu, e, naquele instante, as estrelas pareciam brilhar ainda mais forte, sussurrando segredos de promessas. Enquanto seguiam juntas pelas ruas iluminadas, Ana poderia sentir, lentamente, seu coração se aquecendo, como se cada passo levasse para mais perto de um novo começo. Mas ela sabia que por trás das vibrações otimistas esperava algo que poderia desabar tudo novamente. Clara, o que você faria se as pessoas realmente não gostassem de mim? E se tudo desmoronasse? Ana, antes hesitante, agora deixava sua vulnerabilidade transparecer. Se não gostarem, você é melhor que isso. Não ligue. A vida é isso, amiga. Um arriscar. A gente não consegue agradar a todos. O importante é ser quem você é. As palavras de Clara reverberavam em sua mente. O medo a paralisava, mas a coragem estava ali, à espreita. O que acontecerá nessa noite poderia mudá-la para sempre, mas ainda havia mais. A música estava apenas começando, e o futuro, incerto, estava logo ali, esperando para ser descoberto. Ana respirou fundo e olhou para a noite estrelada. A tempestade que se aproximava poderia ser o começo de sua transformação. O que ela estava prestes a enfrentar poderia ser o tema da sua nova canção, e com isso, seu destino poderia ter se alterado para sempre. Qual seria a primeira nota dessa nova melodia? Ana não conseguia tirar os olhos do céu salpicado de estrelas enquanto caminhava. O ar fresco da noite parecia encher seus pulmões de esperança, mas o peso da incerteza ainda estava ali. Clara puxou-a suavemente, trazendo-a de volta à realidade. Vamos, não tenha medo. A vida é feita de riscos, e essa poderia ser a sua chance. Ao entrarem no bar, um cheiro de madeira e música ao vivo a envolveu. O ambiente era acolhedor, cheio de risadas e conversas animadas. Ana olhou para o palco pequeno no canto, onde um cantor distraído parecia esquecer do mundo ao seu redor. O ritmo frenético da música pulsava como um convite, mas a insegurança paralisava novamente. Olha, é só uma apresentação. Você não precisa ser perfeita. Basta ser você mesma, Clara disse, percebendo a ansiedade de Ana. Se precisar, eu vou estar bem aqui do lado. Prometo. A promessa de Clara enviou um calor reconfortante através do corpo de Ana.
Elas se acomodaram em uma mesa próxima ao palco e pediram bebidas. Cada gole era como um lembrete que as coisas poderiam ser fáceis, que a vida ainda tinha um pouco de leveza. Ana observou enquanto outros músicos subiam ao palco, um após o outro. Alguns eram bons, outros apenas razoáveis, mas todos se expunham, rindo das próprias falhas. Era como se a música criasse uma conexão invisível entre eles, e a liberdade de se apresentar ali fez Ana se questionar. E se eu também pudesse sentir isso? Você vê? Olha como eles estão se divertindo. É assim que deve ser, Clara comentou, acompanhando o olhar de Ana. A voz do cantor que estava no palco agora ecoava uma canção antiga, e Ana lembrou de momentos em que ela própria, na infância, se soltava ao som das mesmas melodias. Por que não tentar de novo? Perguntou a voz interior que, por tanto tempo, estivera silenciada. Quando o cantor terminou e o público aplaudiu em êxtase, um impulso tomou conta de Ana. Vou fazer isso, pensou. Mas, antes que pudesse recuar na última hora, Clara se levantou e, com um brilho audacioso nos olhos, segurou a mão de Ana. É agora. É a sua vez. A caminhada até o palco parecia interminável. Cada passo era mais pesado que o anterior, mas uma nova determinação começava a surgir. O microfone estava à sua frente, e as luzes a ofuscaram. O bar silenciou por um instante, todos os olhares se voltando para ela. Ana respirou fundo. O coração acelerado estava prestes a explodir, mas havia uma sensação quente e reconfortante preenchendo seu peito. Talvez as pessoas não riam de mim desta vez, pensou. Antes que pudesse se distrair com as incertezas, ela começou a cantar. As notas fugiram de sua boca como um pássaro alçando voo. Sua voz não era apenas uma canção, era um desabafo. Era seu medo transformado em melodia. Cada palavra liberava um pedaço de sua alma, uma fração de tudo que guardara por tanto tempo. E, à medida que as notas se dissipavam, ela pôde sentir a energia do público. Os rostos, antes receosos, agora estavam iluminados. Olhos brilhando de interesse, finalmente, admiração. Clara estava lá, sorrindo com lágrimas nos olhos, e Ana teve certeza de que aquele momento mudaria tudo. Ela não era mais uma sombra do passado, era uma artista renascente. Mas antes que ela pudesse desfrutar do aplauso e do reconhecimento, Ana percebeu um rosto infantil na plateia, quase perdido em meio à multidão. A expressão do garoto a paralisou. Ele a conhecia. Ana parou de cantar. O que era esperado da sua apresentação agora parecia um desafio inesperado. O que aquele olhar significava? Quais memórias ele despertava? Por que ele está aqui? Pensou, e, ao mesmo tempo, veio a pergunta: todo esse esforço valeu a pena? E enquanto a plateia esperava ansiosa, Ana ficou no palco, a luta entre o passado e o futuro a consumindo. Qual seria a resposta na próxima nota? Ana congelou no palco, as notas que ainda se aglomeravam em sua garganta se dissipando em um silêncio constrangedor. A música, que antes a libertara, agora se transformará em um peso que arrastava de volta a um passado que ela pensava ter deixado para trás. O olhar do garoto a atravessava como uma lanterna na escuridão, trazendo à tona lembranças que ela preferiria esquecer. Ele se parecia tanto com o irmão que não via havia anos. As longas noites de ensaios e as expectativas que carregara, as histórias de amor e dor que haviam moldado sua vida. Ana sentiu seu coração balançar, como um barco à deriva no mar de sua infância difícil. O público, que antes sorria, agora observava-na com curiosidade. Clara estava ali, os olhos arregalados, como se perguntasse silenciosamente o que estava acontecendo. Mas Ana não tinha resposta. Ela queria voltar, mas o que isso significava? Este era um novo começo, uma oportunidade de reivindicar sua voz, e, no entanto, aquele rosto infantil estava trazendo à tona todos os seus medos. Canta, Ana! Sussurrou Clara do fundo, a voz carregada de incentivo. Mas como ela poderia? Seria apenas uma fraude novamente, alguém diferente do que esperavam. Os sentimentos giravam como um turbilhão, e Ana se lembrava de tudo que havia enfrentado. As piadas, os olhares de desprezo. E agora, o garoto apenas a observava, mas não com desprezo. Havia algo em seu olhar, uma falta de julgamento, apenas um reconhecimento da verdade dele. Ana respirou fundo, a dor e a raiva se misturando em seu peito. E naquele momento, tudo mudou. A música não era apenas um passatempo, era uma declaração. Uma expressão de tudo que sempre desejou ser. As notas começaram a ecoar novamente em sua mente, e ela se deu conta de que não poderia deixar o medo derrubá-la. Sua voz tinha um poder que não poderia mais ignorar. Com um movimento hesitante, ela levantou a mão e segurou o microfone. Desculpem, me perdi um pouco, começou,
e risadas nervosas ecoaram pela plateia. A vida tem seus fantasmas, e é hora de eu enfrentá-los. Nesse instante, ela escolheu ser autêntica. Ana fechou os olhos, e com cada respiração, sentiu a dor se transformar em força. Esse é um canto para cada sonho que deixei pelo caminho, declarou, a voz agora firme. As primeiras notas saíram como um lampejo de luz, e o público se silenciou, envolto na mágica daquela transformação. A canção fluiu como um rio, e a plateia sucumbiu a cada verso. Ana se viu na história de seus altos e baixos, e seu canto ressoava com cada um ali. O pequeno garoto observava com uma expressão que se transformava em admiração, e ela entendeu que, de alguma forma, cada sofrimento levará até aquele palco. Quando a música finalmente cessou, um aplauso estrondoso envolveu o ambiente. As pessoas vibravam, seus rostos iluminados pela sensação crua de emoção. Nos olhos de Clara, havia um orgulho que Ana nunca tinha visto antes. Ela mesmo sorriu, e o peso que carregava começou a se dissipar. Mas então, antes que pudesse desfrutar plenamente daquela vitória, o garoto deu um passo à frente, com a voz trêmula, perguntou, você é a Ana que eu conheço? A cantora que sempre sonhou em se apresentar? Ana congelou mais uma vez. As palavras do garoto a marcaram como um golpe. Ele sabia quem ela era. Mas o que isso significava para o futuro? E enquanto o silêncio pairava na sala, a pergunta a assombrava. Afinal, quem era ela realmente? A artista no palco ou a menina perdida nas memórias? O que viria a seguir? Aquela pergunta do garoto reverberou na mente de Ana como um eco distante, intensificando a confusão que havia começado a se dissipar com sua performance. Ela se lembrou de cada riso, de cada olhar que a fez querer se esconder. Das vezes em que sonhou em se apresentar, mas o medo a manteve presa a uma sombra. Agora, aqui estava ela, exposta diante da plateia, e mesmo assim aquela imagem de seu passado encaminhava para um novo futuro. O garoto aguardava sua resposta, os olhos cheios de expectativa. Era como se a pergunta dele desse novo significado não apenas a apresentação, mas a sua vida inteira. Ana percebeu que havia uma oportunidade diante dela, um divisor de águas. Poderia deixar que a vergonha dominasse ou escolheria a coragem. Sim, sou eu, finalmente respondeu, suas palavras quase um sussurro. Uma onda de murmúrios percorreu a plateia, e Ana se sentiu envolvida por uma mistura de apoio e curiosidade. Clara, sem hesitar, levantou-se e gritou. Ela sempre foi incrível. Não deixem que as opiniões a derrubem. O público reagiu, e Ana sentiu que estava sendo envolvida numa rede de amor, uma proteção que ela nunca soubera que precisava. A luz do palco parecia mais quente agora, mais acolhedora. A dúvida ainda ardia dentro dela, mas aquela energia convidava-se a abrir mais. Ao olhar novamente para o garoto, Ana disse, se eu sou a Ana que você conhece, então eu sou também todos os meus medos e inseguranças. Mas, mais do que isso, sou a mulher que escolheu se levantar e cantar. O garoto sorriu, e para Ana aquele sorriso parecia um símbolo de aceitação. Como se ele dissesse, você não precisa ser perfeita, apenas seja você mesma. Ela percebeu que o verdadeiro desafio a aguardava não estava mais no passado, mas na construção do presente. A vergonha era uma máscara que ela usava há tempo demais. Agora, precisava desvendar o que realmente importava, quem ela era no cerne de sua essência. O que você vai fazer agora, Ana? Alguém gritou do fundo da plateia. E a resposta surgiu em sua mente como música. Vou cantar minha história. Ela respirou fundo e decidiu que era hora de compor uma nova canção. Uma canção repleta de sua dor, mas também de sua superação. Aquela apresentação não era o fim, mas o começo de algo imenso. Com isso em mente, Ana pegou o microfone novamente e começou a falar sobre como a música sempre foi seu refúgio. As lágrimas encheram seus olhos, mas a emoção era diferente agora, era libertadora. A cada palavra, ela se despedia de um capítulo doloroso e abria as portas para um novo. A plateia estava envolta em um silêncio reverencial, cada pessoa absorvendo não apenas suas palavras, mas a transformação que estava acontecendo diante deles. Ana era agora uma criadora, uma compositora, e sentia uma nova identidade se formando à medida que falava. Quando ela terminou suas palavras, um sentimento de renovação a invadiu. Era como se, ao compartilhar sua verdade, ela tivesse encontrado não apenas sua voz, mas também uma nova família dentro daquela sala. E enquanto Ana retornava à música novamente, a emoção parecia pulsar no ar. O público aplaudiu, e o garoto se aproximou, segurando um pedaço de papel. Se você precisar de alguém para ouvir suas novas canções, aqui está meu número. Espero que possamos nos conectar ainda mais. Ele sorriu. Ana sorriu de volta, um sorriso genuíno que falava mais do que palavras.
Mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação apareceu em sua mente. E se essa nova amizade trouxesse as velhas sombras de volta à tona? Enquanto ela olhava para o garoto que lembrava tanto de um pai que não queria deixar para trás, o futuro parecia ao mesmo tempo cheio de promessas, mas ameaçado por seus medos mais profundos. O que viria a seguir? Ana acordou no dia seguinte com uma mistura de ansiedade e expectativa. A luz do sol entrava pelo vidro da janela, aquecendo seu rosto e trazendo uma nova energia. Ela ainda sentia os ecos da apresentação da noite anterior, as palmas, os sorrisos, a acolhida. Mas no fundo, a pergunta que não parava de assombrá-la era: como seguir adiante? Sentou-se na beira da cama, segurando o pedaço de papel que o garoto lhe havia dado. O número estava ali, como um convite para algo novo. Mas a dúvida a consumia. Era a coragem que ela precisava para dar o próximo passo? Ou seria apenas mais um erro que a levaria a se envergonhar novamente? Depois de um café da manhã que mal tocou em seu estômago, Ana decidiu que precisava de um tempo fora de casa. A cidade estava vibrante, como se também estivesse respirando nova vida. As pessoas nas ruas passavam apressadas, mas Ana sentia os olhares curtos, como se muitos se perguntassem quem ela realmente era. E, inexplicavelmente, isso a fortalecia enquanto caminhava, sua mente guiava-a por lugares que não visitava há muito tempo. Uma pequena praça tomou forma diante dela, e o parque que costumava ser seu refúgio quando criança chamava. Repletas de memórias, as árvores pareciam sussurrar segredos do passado. No centro, um grupo de jovens ensaiava, e a melodia contagiante fez seu coração acelerar. Ana se aproximou, observando a energia deles, a forma como se deixavam levar pela música. Alguns a notaram e sorriram, como se a encorajassem a se unir a eles. Uma onda de calor passou por seu corpo. A música era uma linguagem que sempre soube falar, mas que ainda hesitava em expressar. Por que não? Uma pequena voz dentro dela começou a gritar, quando, de repente, percebeu que todos tinham olhares amigáveis. Era apenas um grupo de amigos se divertindo, como ela sonhara ter. Você toca? Um deles perguntou, gesticulando com uma guitarra. Ana hesitou, mas a música chamava. Ela atravessou a distância que a separava deles e recebeu a guitarra nas mãos. Inspirou um profundo alívio e apunhou-se desajeitada, mas, ao mesmo tempo, um sorriso brotava em seu rosto. Você pode tocar conosco alguma coisa? Uma garota disse, animada. Era como receber um presente inesperado. Ana respirou fundo e, em um impulso, lembrou-se de sua canção mais recente, aquela que ainda não ousara mostrar a ninguém. Com as emoções à flor da pele, seus dedos começaram a tocar as cordas, e uma melodia suave começou a fluir. Ao cantar, autorizava suas emoções a sair sem pudor. A música era uma rotina antiga e ao mesmo tempo nova, revelando-se como um abraço caloroso. Enquanto se entregava à melodia, viu os rostos ao seu redor se iluminando. A música não só a transportava, mas também a conectava àquele grupo de estranhos, agora amigos. Cada acorde a libertava mais das amarras de seu passado. A insegurança ia embora, e o que se estabelecia ali era pura alegria. Quando terminou, um silêncio reverente tomou conta da praça. Então, aplausos irromperam. Era como se cada batimento de seu coração, cada lágrima nos olhos, tivesse sido visto e compreendido por aqueles jovens. Mas, enquanto sorria e recebia elogios, sua mente se voltou para o garoto, para o número ainda guardado no bolso. Despertava uma curiosidade crescente. Como ele reagiria se soubesse da nova Ana? E se, ao invés de sombras, isso trouxesse luz à sua vida? O passado ainda ecoava, mas agora Ana sentia que poderia enfrentá-lo. O futuro parecia incerto, mas cheio de possibilidades. Era hora de dar um passo em direção ao desconhecido, em busca de novos encontros e novas canções. Caminho à frente, pensou sobre como, finalmente, o medo não poderia ser o mestre de sua vida. Enquanto se afastava da praça, um novo brilho surgia em seus olhos. O que mais poderia acontecer? As perguntas dançavam em sua mente, e a vontade de descobrir era mais forte do que qualquer receio. A próxima aventura aguardava no horizonte. O sol brilhava intensamente na cidade, como se a própria natureza celebrasse a nova Ana. Ela se sentia mais leve, cada passo carregando um misto de expectativas e esperanças. O barulho da cidade vibrava em seu coração, e a música que era tanto tempo uma parte esquecida dela agora pulsava como um hino de liberdade. Decidida, Ana decidiu que era hora de usar o número que o garoto lhe deixará. Após uma boa noite de sono e alguns olhares constantes para o pedaço de papel, a coragem a envolveu. É agora ou nunca, pensou. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para o palco outra vez, e ligou. A resposta veio rápido. Alô?
A voz familiar a fez sentir um frio na barriga. Era ele, o garoto da plateia, aquele que a reconhecera. Oi, é a Ana, disse, a voz tremendo um pouco. Eu queria muito agradecer pelo apoio na noite passada, e talvez gostaria de me encontrar com você. Claro. Que tal hoje à tarde? Vou tocar em um lugar que você vai amar. Ele respondeu com entusiasmo, e Ana notou que a confiança que havia depositado em si mesma começava a ficar tangível. Cada palavra trocada era um passo mais firme em direção ao novo ponto. Quando chegou ao local, um pequeno café cheio de charme, Ana percebeu que a atmosfera era envolvente. O aroma do café fresco no ar tinha um efeito calmante. Um pequeno palco estava montado em um canto, e uma roleta de artistas locais estava prestes a se apresentar. O coração de Ana disparou ao pensar em compartilhar sua nova canção, mas seu pensamento foi interrompido ao ver Miguel sorrindo em sua direção. Oi, Ana. Que bom que você veio. Ele disse. Mas o que realmente intrigava era o brilho em seu olhar. Você deve se apresentar, viu? Sua música é necessária aqui. Miguel seguiu. Ana sentiu um calor no rosto, um impulso de se jogar na música, na performance. Ele a encorajava de um jeito especial, fazendo-a acreditar que tudo poderia ser possível. Após ele tocar algumas canções, o café foi rapidamente preenchido com risadas e aplausos. O espaço era pequeno, mas pulsava a vida. No fundo, Ana percebeu que precisava do momento para si mesma. No coração acelerado, pegou coragem e subiu ao palco, os olhares ansiosos a acompanhando. Oi, pessoal! Eu sou a Ana. Vou cantar uma canção que compus sobre encontrar a própria voz, anunciou, vendo os rostos sorrindo para ela. E enquanto a música fluía, a letra se transformou em sua própria narrativa sobre superação, dor e liberdade, ecoando aquele momento mágico de transformação. Assim que a performance terminou, os aplausos explodiram em uma onda de calor que a envolveu. Não eram só palmas, eram abraços invisíveis, uma aceitação que ela não sabia que precisava tanto. Miguel estava ali, os olhos cheios de orgulho. No final do dia, enquanto conversava animadamente com as pessoas que a parabenizavam, Ana sentiu que havia finalmente encontrado um espaço onde pertenciam. Um canto onde sua música não só era ouvida, mas parte da história daquelas vidas também. Mas enquanto isso, as essências do passado ainda deixavam suas marcas. A presença de sua irmã e de seus velhos fantasmas poderia retornar a qualquer momento. A ideia de ser quem realmente queria ser era um desafio constante. E ali, ainda com as luzes da cidade iluminadas, Ana se deu conta de que a verdadeira jornada não era apenas sobre cantar, mas sobre viver sem medo. Era sobre escrever sua própria história. Eu estou tão orgulhoso de você, disse Miguel, se aproximando. Você realmente é uma artista. Obrigada, Miguel. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente, mas estou pronta para o que vier, ela respondeu, cheia de nova determinação. Esse foi o momento em que Ana percebeu, a vida não seria perfeita. Mas ela poderia, sim, fazer escolhas que a levariam para onde realmente quisesse ir. A música não tinha sido apenas um meio de libertação, era também um convite para o resto da vida. Os ecos de sua canção dançaram até os confins da cidade. Enquanto os dias se desenrolavam, Ana estava decidida a conquistá-los. O futuro parecia incerto, mas preenchido de promessas. As nuvens do passado poderiam fazer sombra, mas ela tinha encontrado sua luz e estava disposta a brilhar intensamente. E naquele dia, Ana decidiu que nunca mais deixaria seu brilho se apagar. Este era apenas o começo de uma nova sinfonia, e ela estava pronta para orquestrá-la. E a história dela, com um coração novo e uma voz renascente, apenas começava a ecoar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a nossa comunidade crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.